Alô, som. Shalom, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, né? Estamos nesse último momento do retiro. Nós vamos hoje falar agora pela manhã sobre perder a máscara. Bom, né? Nesse tempo de pandemia, finalmente perder a máscara e não achá-la mais, né? Perder a máscara para ganhar a verdade, né? Uma vida debaixo da luz, debaixo da verdade, ela é leve. Não tem nada o que esconder, não tem nada de que ter medo. Tudo exposto, é tudo legítimo, é tudo bom, é tudo bem verdadeiro. Nós vamos falar sobre um episódio clássico na história de Davi. O Salmo 32, Davi mesmo escreve. Não vou ler lá esse salmo agora não, tá? Mas o Salmo 32, ele fala que enquanto ele calava ou enquanto ele obliterava o pecado, enquanto ele escondia o pecado, ele sentia um tipo de envelhecimento por dentro. Eu vejo claramente meu envelhecimento, né? Dá para ver pelo espelho, dá para ver pelas fotos, pelos vídeos que tem, né? Quanto eu já envelheci. Mas Davi está falando do envelhecimento que acontece dentro de você. Se fosse hoje, eu acho que Davi escreveria mais ou menos assim: enquanto eu calei o meu pecado, eu só me sentia cansado. Porque hoje a gente diz assim: eu estou cansado. Hoje a gente não diz: eu estou envelhecendo por dentro. Mas talvez você chegou aqui bem cansado. Não aquele tipo de cansaço que a pessoa dormindo se resolve. Mas é um tipo de cansaço que por mais que você durma, você continua cansado. É o tipo de cansado que uma pessoa sai 20 dias de férias, quando volta, você pergunta: e aí? A pessoa diz: eu estou cansado. Não tem jeito, né? Precisa de alguma coisa a mais para poder finalmente o cansaço sair. Esses ossos envelhecidos por dentro é a coisa escondida. É como se você pegasse um rato morto e você colocasse debaixo da sua cama no quarto, para ninguém achar. Não tem jeito. Ninguém está vendo, mas o mau cheiro começa a exalar, você começa... Daqui a pouco não tem quem entre naquele quarto. Mas ninguém vê. Mas está podre. Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos dentro de mim envelheciam. Havia constante gemido. Aquele tipo de gemido que é... É o jeito. Tá bom, vamos lá. Aquele enfado, né? E o salmista diz o seguinte: a tua mão, Senhor, pesava de dia e de noite sobre mim. Um fardo, um peso. Eu queria chamar você hoje para a gente trocar esse fardo, essa máscara, esse peso, essa mentira pela verdade. Não pensa que a verdade ela vem recheada de aplausos, de conquistas. Não vem. A verdade vem reorganizar a nossa vida. A verdade vem pegando o lixo que está escondido e botando luz lá. A verdade vem trazendo muitas vezes aquilo que a gente mais tinha medo. Medo da nossa reputação ser jogada no chão, medo de pessoas de repente já não quererem mais andar conosco, medo da gente perder talvez dinheiro, status. A verdade às vezes vem reorganizando nossa vida, colocando a gente no devido lugar. A gente usurpou um lugar na história que não era nosso. Mas o que é bom na verdade é que ela é verdade. Ou seja, nada daquilo que é verdade faz a gente se sentir impróprio, inadequado, estranho.
fingido. A vida entra no rejo, né? Entra no lugar devido. Vamos abrir a Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 14, quando o profeta Natã interpela Davi a respeito daquele momento na história de Davi. O momento na história de Davi. Uma vida oculta era o que Davi tinha até aqui. Minha palavra hoje é para a gente ficar atento, bastante atento. Segundo o livro de Samuel 12, de 1 a 14. 1 a 14. Vamos lá? O Senhor, preste bem atenção nisso, o Senhor, que amava Davi, enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: olha só, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas, gado, um grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Essa cordeirinha comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços. Ele a tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, se hospedou lá na casa do homem rico, o homem rico não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas ele tomou a cordeirinha do homem pobre. Ele a preparou para o homem, para o viajante que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: olha aqui no meu olho, Davi. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se fora pouco, se essas coisas fossem pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Deus? A Urias, o heteu, feriste a espada. E a sua mulher, Batseba, tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto. Vale a pena destacar de novo: tu fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que te nasceu morrerá. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra e esse tempo tão abençoado que tivemos aqui. Como isso foi um momento especial para mim, Senhor. Obrigado, Pai. Agora, Pai, diante da tua palavra e diante desse momento,
tão difícil na vida do teu servo Davi. Nós não queremos aqui tratar como se fosse uma coisa pequena, mas queremos tratar com a importância que um dia foi na vida de Davi esse evento. Nos ajuda, Senhor, a talvez hoje vestir a pele de Davi e sentir o teu amor como ele sentiu naquele dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ok, veja o versículo primeiro que a gente leu, diz que foi uma iniciativa de Deus, não foi uma iniciativa de Natã. Eu quero já começar destacando isso. O desmascarar de alguém é uma coisa muito séria. Você tirar, né, aquelas capas que alguém está usando para parecer que é o que ele não é. Você tirar isso é muito sério. É muito importante, é muito abençoador, mas é uma coisa muito séria. E não se faz isso à revelia, não se faz isso de qualquer jeito. Você está vendo alguém em pecado, você está vendo alguém, né, transgredindo, fazendo firula, faz de conta que é o que não é. Não é simples a gente chegar e acusar, ou condenar, ou simplesmente pôr o dedo. É um processo. É por isso que lá em Mateus 18 diz que primeiro você tem que ir à pessoa só. Vai até ela só, fala com ela. Não se trata só de você pegar e desmascarar a pessoa, mas precisa falar com ela. E Natã está fazendo isso. E veja que Natã está fazendo isso porque o Senhor enviou Natã até Davi. Então, esse processo de desmascarar a gente é um processo de Deus. Toda vez que Deus entra na nossa história, a luz vai entrar também. E a entrada de luz mostra aquilo que normalmente a gente não consegue ver. É isso que está acontecendo agora. Quem é Davi nesse ponto da história? Bom, me parece que o que Deus fala para Davi, especialmente no primeiro momento, revela quem é o Davi nesse momento da história. Veja, Deus disse para ele assim: eu te ungi rei de Israel. Quem é Davi a esse momento da história? Rei de Israel. Quem é Davi também? Diz: eu te livrei das mãos de Saul. Davi passou 14 anos sendo perseguido pelo antigo rei de Israel, chamado Saul, que também era o seu sogro. E Saul queria matá-lo. Então, durante 14 anos, Davi viveu fugido, se esgueirando pelos campos, pelos vales, pelos lugares ermos, em cavernas. Por quê? Porque se ele descuidasse, ele morria ao fio da espada. Então, 14 anos de uma vida muito difícil. E depois ele é ungido rei, quando Saul morre. Mas ele é ungido rei e o reino está dividido. E o texto está dizendo para nós que Deus fala: eu te livrei das mãos de Saul. Saul parou de perseguir. A casa de Saul também parou de perseguir. Ele diz isso. Veja que ele diz: eu te dei a casa de teu senhor. Eu dei as mulheres de teu senhor em teus braços. Ou seja, você tinha agora o reino, você tinha as estruturas do reino, as casas do reino, essa estrutura política, palaciana, essa estrutura de conforto, eu dei para você. Eu dei as criadas, as servas, as serviçais que habitam no palácio. Eu também dei a você para que você tivesse essa vida de conforto. Eu cuidei para que você tivesse uma vida boa, Davi. Você teve 14 anos só no perrengue, você só levou na cabeça. Você realmente passou por anos difíceis. Mas depois a coisa se mudou. Fui eu que coloquei você na posição de rei. E fui eu que preparei para você uma vida agora com status, com conforto. Eu estou dando para você o que tem de melhor. Essa é a melhor experiência que você vai poder ter na sua vida, Davi. Mas isso parece que foi pouco. Ele ainda fala assim: eu te dei Israel, a casa de Israel e a casa de Judá. Você sabe que quando Davi foi ungido rei, ele ficou ainda 7 anos só rei sobre Judá. O reino de Israel ainda não aceitava Davi como rei, lá a casa de Saul. Mas Deus está dizendo: eu unifiquei o reino. Eu fiz bem a você de uma maneira que você pode agora ser rei sobre todo o território e sobre todas as tribos. Ok, que vida boa que ele está dizendo. E se isto fora pouco, eu acho isso aqui muito importante para a gente ver a inquietação do nosso coração. Se isto fora pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. O que é tais e tais coisas, irmão? O
que você acha que seria tais e tais coisas, como está aqui dizendo, olha, o que seria? Hã? O que ele quisesse. Você já pensou você ter um bilhete desse dado por Deus na sua mão? Você me pedir, eu dou. O que é que você quer, filho? Eu quero um velocípede. O que é que você quer, meu filho? Irmãos, a gente às vezes não tem noção desse povo do Velho Testamento, né? Queria que você entendesse que Davi, quando está morrendo, que ele entrega a oferta pessoal para a construção do templo. Essa oferta pessoal são caminhões de ouro, caminhões com cargas de ouro que ele entrega para a edificação do templo. Você precisa entender que esse cara hoje, Davi, se existisse hoje Davi no mundo, ele estaria entre os bilionários do mundo. Ele estaria entre a mais alta elite financeira e poderosa do mundo. Esse é Davi. E Deus está dizendo para ele assim: eu dei esse negócio todo para você. E se você quisesse mais, eu ainda tinha mais para dar. Só precisava falar comigo, Davi. Era comigo a conversa. Comigo. Você sabe o que foi que aconteceu, não é? O texto anterior à queda de Davi com Batseba diz que nos dias de guerra, nos tempos em que havia guerra, é porque na região norte, você sabe que o inverno é frio, e é muito frio, e tem geada. E quando tem a geada, também tem a seca. Ou seja, o campo não está produzindo mais nada. Então não era normal ter guerra na época do inverno. Porque o exército que estava em campanha, andando, ele não tinha alimento, não tinha provisão. Ele não tinha como chegar num canto, ter grãos, ter suficiência. Então, normalmente a guerra era no tempo da primavera. Era no tempo onde tinha recursos. Chegando o tempo da primavera, o tempo da guerra, Davi diz: rapaz, vão lá, minha tropa, pode ir, vocês vão para a guerra. E Davi disse: eu vou assistir Netflix. Ficou lá assistindo. Num dia que ele estava meio com dor na coluna, ele foi para o alpendre do palácio dele. E aí ele disse: rapaz, melhor do que Netflix. Tem uma mulher ali que é filé. E ficou olhando. Desejou a mulher. E ele disse: rapaz, eu vou possuir essa mulher. Mandou chamar. A mulher veio para o palácio. Passou a noite com a mulher. Disse: volta agora para a tua vida. Ela volta para a vida dela. E aí ela manda informar o rei: é o seguinte, eu estou grávida. Eita, faz aí o aborto. Não tinha como fazer aborto naquela época. Como é que resolve? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar o seu marido, Batseba, está lá na guerra, ele é oficial. Eu vou mandar chamar ele vai vir para cá e aí ele vai deitar com você. Aí o filho fica sendo dele, beleza? Chega o oficial. É o seguinte, eu vim aqui só para poder prestar uma homenagem para a tropa. Você agora tem o direito, né? Come aqui na minha mesa. Depois vai passar a noite lá com sua esposa. Depois você volta para a tropa e diz assim: veja como o rei é bom. Né? Ele prestigia a tropa, fez isso assim como um deleite para todos vocês. Aí, o cara vai lá, chega, come com o rei e fala assim: ô Davi, eu não tenho condição de dormir com minha mulher, não. Eu fico empulhado. Porque todos os meus amigos estão na guerra, eles podem morrer a qualquer momento, eu vou deitar com minha mulher. Eita lapada no rei, não foi não? Urias está chamando Davi de cabra safado, sem dizer nada, né? Só dizendo: rapaz, eu não posso fazer isso com a tropa. Né? Aí, Davi diz: tem um jeito. Próxima noite eu vou encher ele de cachaça.
que ele vai trôpego para casa. Não é possível que ele não vá para casa. Enche ele de cachaça, mas o cara dorme na escadaria do palácio. Ele não vai para casa. Aí Davi diz: não tem jeito. Manda o cara de volta para a guerra. Ele chama o general dele e diz: olha, é o seguinte, instruções claras. Ele não chama, não. Ele manda uma carta dizendo: olha, instruções claras. Põe esse cara aí, o Urias, põe ele na frente de batalha. Mas põe assim, porque você sabe que naquela época as cidades eram muradas, né? Então você vai pôr ele no pé do muro. Porque no pé do muro era muito difícil a pessoa ficar viva. Uma jogava óleo quente, jogava coisas inflamáveis de cima do muro, jogava pedra, flecha, tudo. Bota ele no pé do muro. E aí ele morre. Chega a notícia, olha, ele morreu. Davi está caladinho, irmão. Que pena, agora Batseba é viúva, eu vou ter que cuidar dela. Uma moça nova, tão bonita, assim, tão jeitosa. Vem cá, minha filha, eu queria cuidar de você. Puxa ela. E tudo isso está acontecendo, a mulher está grávida, a gestação está indo. E quem sabe o que Davi fez? Quem sabe o que Davi fez? Eu queria começar a fazer aqui um destaque que eu acho que é muito importante. Normalmente, irmãos, quando a gente tem conforto, quando a gente tem uma estrutura de vida, nós tendemos a usurpar posições, cobiçar coisas que não nos pertencem. Alguém já falou que o poder sobe a cabeça. E isso não quer dizer que você precisa se tornar uma pessoa mais poderosa que existe. Mas quer dizer que um certo grau de poder, quando chega na sua mão, vai lhe fazer mal. E isso vale para todo homem. Um certo grau de poder, quando chega na mão do homem, vai fazer mal. E Davi chegou a esse grau de poder. Era o poder onde ele podia mandar matar, ele podia roubar a mulher de alguém, ele podia adulterar e parece que não tinha problema nenhum. No mundo que a gente vive, parece que não é problema nenhum você fazer coisas falseadas, coisas mascaradas, coisas no subterfúgio da sociedade, parece que não é problema nenhum. Um tempo atrás, a gente ouviu um testemunho de uma pessoa que era médica e a pessoa estava vivendo uma vida oculta. Se dizia crente, ia para a igreja, mas no sábado passava a noite, todo mundo da família achava que a pessoa estava no plantão. Mas essa pessoa médica pagava um plantonista no lugar e passava a noite na orgia. Saía da orgia, pegava a esposa em casa e ia com a esposa e filhos para o culto da igreja. Levantamos santas mãos. A minha mão está mais ou menos. Santas mãos, né? Máscara. Máscara. Deus encontrou essa pessoa, se quebrou diante de Deus, teve encontro real com o Senhor Jesus e hoje é uma pessoa salva. Mas quando vem a salvação, vem também a luz. Essas obras das trevas precisam aparecer. Se hoje houvesse a oportunidade de o pastor da igreja, ou talvez o presbítero Osiel, ou talvez o presbítero Roberto, fosse olhar para o seu laptop, ou sei lá, o seu smartphone, ver suas mensagens, ver os sites que você acessa. Você tem alguma coisa para esconder? Se hoje
alguém pudesse viajar com você as suas viagens, sem que você visse, estivesse no mesmo quarto de hotel que você está quando você viaja, você teria alguma coisa que esconder? Se hoje os documentos que você assina, os contratos que você firma, as coisas que você faz em termos financeiros, em termos burocráticos, em termos de conquistas, se hoje uma pessoa que fosse fiel a Deus tivesse acesso a esses contratos, a essas conversas, você teria alguma coisa que esconder? Hum? Davi precisou, parece que, chegar a uma posição muito alta para começar a se corromper. Mas alguns de nós não precisam de uma posição alta. Não precisa. Só precisa ter ascendido um pouquinho. Essa posição já é suficiente para você viver uma vida de máscara, de subterfúgio, de mentira. Seu smartphone, sua esposa, quem é casado, tem acesso? Pode ver, irmão, sim? Está lá aberto. Também seu, sei lá, como é que chama, computador, laptop, também? Tem a senha, pode ver lá, qualquer coisa, sim? É? Mas tem algum outro escondido na gaveta? Não. Ou no escritório? A pasta oculta, assim, né? Os arquivos ocultos. Um tempo atrás, tinha uma pessoa na igreja que estava querendo se tornar membro. Estava pedindo para fazer o catecumenato para se tornar membro. Aqueles estudos, tal, para se tornar membro. E estava querendo muito se tornar membro, insistia com isso. Eu não sei nem por que a pessoa não estava ainda fazendo os estudos, porque ela estava lá de peitica, assim, eu quero, quero, quero. De repente, estoura, estou falando porque isso ficou público, estoura no jornal da televisão Globo, que a Polícia Federal, fazendo pesquisas para pegar pedófilos, tinha encontrado um local em Recife onde tinha um armazenamento de pornografia com crianças, de vídeos que tinham sido fabricados desse tipo de ato ilícito. E acharam o armazenamento na casa dessa pessoa que estava querendo se tornar membro da igreja. Era lá. E na época, algumas pessoas do conselho foram confrontar. Ele falou assim: não era meu, não era meu. Estava na minha casa o HD, fui eu que comprei, mas não era meu. Você conhece alguém assim, com um dedo a menos? Não era meu, não era meu. Você conhece? Desculpa, vou entrar nisso, né? Desculpa. O ponto então é esse, tá? O ponto é esse, é que a vida mascarada, todos nós temos oportunidade de vivê-la. Não é? Todos nós, todos nós. E todos nós somos inteligentes o suficiente para conseguir mascarar. Todos nós. Todos nós. Acontece que Deus vê. Deus não perde isso. Deus não fica alheio das pastas ocultas. Deus tem acesso a toda a senha. Deus entra em todo buraco. Deus vê mesmo quando você está no avião. Deus vê você no quarto do hotel. Deus vê as conversas que você está tendo, né, numa mesa de bar. Deus vê.
E acontece que se você quer andar com ele, se essa é a sua proposta, essa luz não deixa que a máscara se perpetue. Se Deus quiser, ou melhor, se você quer estar com Deus e quer ao mesmo tempo andar com máscara, as duas coisas não vão combinar. E a presença de Deus vai estar arruinando você, porque é como uma mão pesada que não deixa você viver bem. A vida é um sufoco, é uma agonia, uma perdição. É problema. E às vezes a gente acha que o problema é se alguém vê, mas não é não. O problema é enquanto alguém não vê. E sabe qual é o problema? O problema não é só porque a gente fica fazendo ginástica para esconder. O problema é que as coisas estão dando errado ao nosso redor. O relacionamento com a esposa não vai bem, é briga o tempo todo, problema com os filhos. Você não sabe por que tantos problemas, problema na empresa, problema financeiro. Tudo parece que amarrado. Por quê? Porque a mão de Deus está pesando. Aí você não faz aquela ligação do tipo assim, cara, eu estou me lascando aqui no relacionamento com minha esposa porque eu tenho coisa escondida. Você não faz essa relação porque você sabe que a sua esposa não sabe. Ela é inocente. Mas, na verdade, tem a mão de Deus. E a mão de Deus está fazendo as coisas ficarem todas truncadas na sua vida. Ele não deixa você ter paz. Aí a esposa é briguenta, é chata. Você está escondido, cara. Ela não sabe, mas Deus sabe. Seus negócios estão atrapalhados. A Receita Federal não sabe, mas Deus sabe. As coisas estão emperradas e a mão de Deus está pesando. É isso que acontece. Até o dia que Deus resolve revelar. E isso é muito estranho, porque quando Deus resolve revelar, normalmente a pessoa é pega de supetão. Ela não calculou que Deus vai revelar. Eu queria deixar um medinho santo, não é? Porque não tem nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Você pode dizer aleluia? E quem disse mais alto é porque está com medo. Brincadeira. Brincadeira. Né? Pegadinha, não foi? Mas o fato é esse, é que você vai ser pego, né? Caso você esteja ocultando alguma coisa, vai ser pego. Não tem jeito, vai ser desmascarado. Mas existe uma proposta bíblica que é antes que venha esse desmascaramento a partir de alguém, nós podemos nos desmascarar. Essa é uma proposta. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia, tem favor de Deus para lhe levantar. E o desafio dessa mensagem é essa. É que a gente põe a luz em tudo na vida da gente. Põe a luz. Deixa a luz entrar. Tenha mais medo. Mas vamos lá. O Senhor enviou Natã a Davi e Natã conta essa história do cara pobre e do cara rico. E o cara rico mata a cordeirinha do cara pobre, que era a única, para poder fazer um banquete para o visitante. Essa é a história. Aí o que é que a gente encontra no versículo 5 e 6? O texto diz que Davi ficou furioso. O sangue subiu e Davi disse, é injustiça. E ele condena a pessoa à morte. Veja que ele diz aí, versículo 5. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Agora veja, isso que é o ponto que eu queria destacar nesse versículo é, veja que Davi acabou de assumir uma régua de medir a falta do outro. Lembra de ontem que a gente estava falando sobre essa régua de medir. Davi ficou furioso e disse, a régua de medir é a seguinte, o cara que faz um negócio desse merece morrer. Acabou de dar o juízo dele mesmo. Porque com a medida que tivermos medido, nós seremos medidos também. E o princípio espiritual é esse. É que Deus
Deus dá a você o direito de escolher a medida que você será medido por Ele. Não estou falando sobre salvação, não. Estou falando sobre aquele juízo que conversamos ontem aqui. E o princípio espiritual é esse aqui. Veja só, Deus dá o direito a você. Você escolhe qual é a régua que você será medido por Deus. Davi acabou de escolher a régua. Davi é aquele cara severo. Por quê? Porque ele tem que manter a aparência. E quase sempre quem é legalista, quem é essa pessoa metida a santarrona, quase sempre é uma pessoa que tem coisa oculta. Quase sempre. Não é regra não, mas quase sempre é. E esse legalismo é justamente para esconder o que está lá. Acontece que quem assim o é, está usando uma régua de medir. Que régua é essa? É a régua do legalismo. Davi disse, morra. O versículo 6 diz, pela cordeirinha você vai ter que restituir 4 vezes. Então, eu diria que o padrão que Davi adota é o seguinte, morte e restituição, só que quádrupla. Se ele fez X, ele paga 4X. E ele antes, quer dizer, depois de pagar 4X, ele morre. Pronto, está estabelecida a regra. Aí Deus diz, então vamos seguir a regra. Conhece aquela história? A regra é clara. Então vamos seguir a regra. Você acabou de dizer qual é a regra, né, Davi? Morte. Beleza. E 4 vezes. Vai ser o preço que se paga pela falta. É isso? Então eu vou dar para você 4 vezes o preço da sua falta. 2 vezes no versículo 7 e depois no versículo 11, a expressão começa, assim diz o Senhor. Veja aqui no versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem. Davi, é você. E aí quando ele diz isso, assim diz o Senhor. Natã não deixa nem Davi respirar. Você é o faltoso. Eu tirei sua máscara agora. Agora que eu tirei sua máscara, eu quero que você receba a punição que você legislou, que você foi o juiz. Vem a punição. Ele diz, versículo 9, dê uma olhada no versículo 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias tu feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher. Versículo 10, a primeira sentença de restituição 4 vezes, mas também dizendo que ele não vai morrer. Versículo 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Você usou espada, você trouxe a sentença. Quem morreu foi Urias. Pois agora na sua casa 4 vezes. Não é isso a medida? 4 vezes na sua casa também vai ser a medida. A espada vai estar dentro da sua casa. Aí eu pergunto para você, vale a pena lançar a luz? Não é isso que você tem medo? Que se finalmente alguém pegar, você está lascado? Vale a pena, irmão? Parece que não vale a pena, não. É melhor viver escondido. Amém? Não é? Deus está dizendo para ele, então a espada não se apartará jamais da tua casa, porque tu me desprezaste. Versículo 11, assim diz o Senhor de novo. Dito assim diz o Senhor, ele diz, eis que da tua própria casa. Veja, a primeira sentença é, a espada não se aparta da sua casa jamais. A segunda sentença é, eis que da tua própria casa, ou seja, dos teus filhos, da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti. Você destruiu uma família, Davi. Agora também eu vou destruir a sua. Qual é a sua medida? E eu estou usando a sua medida sobre você. Porque eu quero ser justo com você. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres à tua própria vista. Você tomou Batseba. Mas eu vou tomar as mulheres que tem no seu palácio. E as darei ao teu próximo. Você sabe quem foi que pegou essas mulheres do palácio? O filho de Davi, chamado Absalão.
Absalão é uma palavra composta hebraica que vem prefixo de Abba, pai, do relacionamento de alguém que tem um respeito. E Salão vem da palavra Shalom, paz. O pai que dá paz. Só que Absalão foi justamente o filho que trouxe a guerra. Que trouxe a destruição para a casa de Davi. Absalão não viu um pai que dá paz. E se tornou um filho que traz a guerra. Absalão trouxe a espada. Absalão matou Aminon, que era um filho de Davi. Mas sabe por quê? Porque o filho de Davi, ele estuprou a irmã, a própria irmã. Vê que casa bagaceira, irmão. O filho de Davi estupra a própria irmã, a filha de Davi. O outro irmão, quando fica sabendo que a pobre da menina tinha sido estuprada, ele fica tão abusado que ele começa a acalentar um ódio, dizendo, eu vou matar meu irmão. Davi fica sabendo e diz, você não vai matar. Ele diz, tá bom. Ele foge. Passa um tempo fora e volta dizendo que está tudo resolvido, que ele já perdoou, que não sei o quê, e quer fazer uma festa para os seus irmãos. Faz a festa com o consentimento de Davi. Vê só, a festa dos filhos com o consentimento do pai. Na festa, ele manda todo mundo correr e ele pega o irmão dele e pá, mata. A espada entrou na casa da família de Davi. Esse Absalão usurpa o trono de Davi, a casa dele, a casa que Deus tinha dado. Davi sai fugido do reino, agora Davi vira forasteiro de novo. 14 anos que ele foi forasteiro fugindo de Saul, seu sogro. Agora Davi é forasteiro fugindo do seu filho Absalão. Absalão usurpa o trono, senta-se no trono. Primeiro ato de Absalão como rei, você sabe qual é? Ele pega as mulheres do palácio, ele vai para o terraço do palácio, o terraço onde Davi tinha visto Betseba. Será que a coisa é bem assim, bem certeira? Naquele terraço, Absalão possui publicamente, à vista de todo o reino, ele possui as mulheres da casa de Davi. Deus está dizendo isso para ele aqui, agora. Tomarei as tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto. Tem um peso grave sobre o que a gente faz em oculto. Vai voltar sobre você, irmão. Esse é um princípio espiritual fácil. Volta até sobre os ímpios. Quem poderia julgar ou pensar que coisas ocultas da política um dia viriam à tona? Que malas de dinheiro e recursos seriam achados em apartamentos? Quem poderia? Mas foi visto nacionalmente, mundialmente. Homens poderosos são postos em publicidade para passarem a vergonha do que eles fizerem em oculto. Você acha que tem a mão de quem por trás disso? Da Lava Jato? Oh, meu Deus. Tem a mão de Deus. Não tem nada que seja feito em oculto que não venha a ser revelado. Glória a Deus. Eita, medo da peste. Não é? Nada. E aqui Deus está dizendo para Davi, é assim que eu vou tratar você. Você já me deu o padrão. Como você me deu o padrão, agora eu vou exercer o padrão sobre você, Davi. Então, disse Davi a Natã, versículo 13. É só uma frase que Davi diz, mas a frase já diz tudo. Ele diz, pequei contra o Senhor. Sabe por que Davi diz, eu pequei contra o Senhor? Eu queria que você percebesse. Versículo 9, dê uma olhada aí. Deus está falando por intermédio de Natã, porque, pois, desprezaste o que, irmãos? A palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Versículo 10, porquanto me...
Veja aí, versículo 10. Porquanto me desprezaste, tu fizeste em oculto. Versículo 12. Então Davi diz: eu pequei foi contra o Senhor. Cara, Davi tinha matado um homem. E engravidado uma mulher. Será que Davi não pecou contra essa mulher? Será que ele não pecou contra a nação? A nação toda? Ele é o rei. As consequências vão vir sobre a casa dele, sobre o reino dele. Será que ele não pecou contra uma multidão de pessoas? Pecou, claro que ele pecou. É claro que ele pecou. Mas ele entendeu onde é que a falta aconteceu de verdade. É aquilo que a gente pregou ontem. A nossa relação com as pessoas, elas precisam de um meio. E esse meio pelo qual a gente se relaciona é Deus. Porque antes de fazer mal contra alguém, eu preciso ofender a Deus. Eu só consigo fazer mal contra alguém quando antes eu ofendo a Deus e aí eu faço mal contra alguém. Então o principal ferido sempre é Deus. E Davi está dizendo, eu pequei foi contra ele mesmo. Dito isso, versículo 13, também o Senhor te perdoou do teu pecado e não morrerás. Versículo 13, Deus está dizendo, eu uso a sua régua, mas eu não sou severo como você. Você não morre, mas as consequências virão. Versículo 14, mas posto que com isto deste motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Em outras palavras, posto que sua falta pública, nacional, gerou um descrédito no meu nome, no nome do Senhor, então você vai ser penalizado com a morte do seu filho. Seu filho morrerá. Que situação tão difícil. O que é que Davi faz? Toca a vida. Foi desmascarado, está envergonhado. Você consegue pensar os próximos dias de Davi como foi? Davi acabou de ter esse encontro com Natan. Está super confuso. Como é que as pessoas vão pensar de mim agora? Qual vai ser o comentário delas? E os meus filhos? Eita pau. Como é que vai ser esse negócio da espada não vai sair de casa? Eita. O que é que eu faço agora? Não tem nada para você fazer. Imagina Davi saindo de novo naquele mesmo alpendre do palácio. Um dia lá no palácio ele sai, quando ele olha na rua, ele vê as pessoas olhando para o rei e ele pensa assim, eita, estão comentando. Estão falando que eu sou um cabra safado. A minha fama caiu. Agora eu estou sendo depreciado. Meus filhos estão com vergonha de mim. Você acha que essas coisas não aconteceram, não? Mas tinha uma coisa que estava acontecendo com Davi agora. Agora ele podia finalmente começar a viver. Porque até aqui, nesse momento de fracasso espiritual, ele estava sendo uma farsa. Quando a gente é uma farsa, a gente não vive a vida da gente. A gente vive só na mentira. Você abre a sua Bíblia no Salmo 51, uma boa ideia, não é? Rapaz, vocês estão... Olha o oculto aparecendo aí, tá vendo? Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Veja a oração de Davi, exatamente depois que ele teve essa conversa com Natã. Está perdido, sabendo que agora o nome dele está na lama, sabendo que a vida dele agora está de ponta cabeça. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Natã disse,
Você fez vergonha ao nome de Deus e é por isso que seu filho vai morrer. Tchau, Davi. A gente se encontra depois, talvez. Tchau. Foi-se embora. Davi ficou lá, com a cabeça cheia. Se ajoelha. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vão falar mal de mim, Deus. Mas eu quero que o Senhor me veja puro. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Faz meu coração ficar novo de novo. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu agora vejo. E todo mundo vê. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor é justo no seu falar, é puro no seu julgar. O Senhor está fazendo tudo certo. Fui eu que dei a medida da justiça e o Senhor ainda foi até misericordioso comigo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou esse pó, Deus. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não sei como viver sem máscara. E aí ele diz: eis que o Senhor se compraz de uma verdade que é dentro de você. Não é a verdade que é colocada para o outro, mas é a verdade que Deus vê. Deus se compraz, tem prazer na verdade no íntimo. E lá no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Que é a mão de Deus levantando, irmãos. É através da verdade. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi está evocando o sangue ou o sacrifício cerimonial para uma purificação espiritual. Ele está dizendo, eu preciso de pureza espiritual. Meu problema não foi só a carne. Meu problema não foi só a safadeza nos bastidores. Foi espiritual. Eu estava longe de Deus. Eu quero voltar para estar na presença do Senhor. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Ora, os ossos são internos, esse júbilo é dentro de novo. Volte a ter alegria. Sabe aquele cansaço da vida, falando, estou cansada, não aguento. Senhor, me renova, me faz ter de novo energia, me faz ter de novo aquela alegria. Quando me acordar, dizer, rapaz, estou pronto para a vida. Faz isso de novo em mim. Cria em mim, ó Deus, cria, porque não tem mais, meu coração ficou podre, eu fiquei cheio de falsidade, de mentira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vão falar de mim, Deus, vão pegar minha reputação, vão lançar lá no lixo. Eu sei que eu vou virar objeto de espanto, de escárnio, eu sei disso, mas eu preciso dentro de mim um espírito que não se abala, Deus. Um homem que está de pé de novo, porque agora eu estou limpo, agora eu estou na verdade, agora está tudo posto diante dos teus olhos. Louvado seja Deus. Restitui-me, versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Senhor, eu preciso da sua presença, é por isso que ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quer ver uma pessoa que está com saúde espiritual? Quer ver? É uma pessoa leve. Leve. Tem essa energia dentro dela. Tem essa força dentro dela. Que aqui ele diz que é um espírito voluntário. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 13. Aí, nesse momento que o Senhor fizer essa obra, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Senhor, versículo 14. O Senhor falou que a espada não ia se distanciar da minha casa. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Era para ser 4 vezes. Ele está dizendo, Senhor, tenha misericórdia desse negócio. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te agradas em sacrifício, do contrário, eu te daria.
não te agradas de holocaustos. Versículo 17 e 19. Você pode ler comigo? Se tiver com ela aberta, vamos lá? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Por que eu pedi para a gente ler junto esses 3 últimos versículos? Porque aqui está o segredo para recompor a vida. Quando a gente tira a máscara e a verdade a gente recebe ela de volta, 3 passos para reconstruir a vida, bem rápido. Primeiro, não deixe o seu coração se ufanar de novo pelas posições e poderes que você tem adquirido. Quero dizer isso de uma outra maneira. Deus quer lhe abençoar. Deus quer fazer você progredir. Deus quer encher você de novo. Pois cuide do seu coração, porque é no coração que a gente transgride. É no coração que a gente acha que merece e a gente usurpa as coisas. Pois tem um coração quebrantado, humilde. Seja grato, seja satisfeito. Quando você estiver precisando ou querendo alguma coisa, fala com Deus. Não rouba de ninguém, não faz tramóia com ninguém, não cobiça de ninguém. Fala com Deus. Deus, eu queria um carro. Deus, eu queria um apartamento. Deus, eu queria uma viagem para a Europa, uma viagem para os Estados Unidos. Deus, eu queria uma casa de campo. Deus, eu queria uma piscina. Deus, eu queria... Fala com Deus, miserável. Fala. Deus não vai se importar com isso? Eu sei lá. E se Ele quiser dar para você? Imagina que Deus de repente diz, eu queria tanto dar para aquele menino um negócio que ele quer, mas ele não me pede. E eu só dou quando me pede. Ele vai ficar querendo e eu querendo dar, mas eu só vou dar quando ele pedir. Amém, irmão? É. Mas não estou dizendo que Deus também vai dar tudo que você pedir, não. Mas lembra que ele disse para Davi, rapaz, se você quisesse tais e tais coisas, eu daria para você. Você já pensou o que Deus tem para você ainda, irmão? Hã? O que Deus tem preparado para você, eu não estou falando só do céu, não, estou falando aqui da terra. Tem ainda conquistas profissionais, tem conquistas familiares, tem conquistas financeiras. Você ainda tem muito, pela graça de Deus, o que viver e o que abençoar a terra. Eu vou dizer para você, eu fiquei muito emocionado aqui nesse retiro quando eu ouvi seu Marcílio aqui entre nós. Seu Marcílio, não estou fazendo nenhuma honra, homenagem, não. É o senhor mesmo. Seu Marcílio, quantos anos o senhor tem? Tome! Tome, Dil! Cara, eu falei assim, meu Deus, sério, eu me emocionei. Eu falei, cara, eu quero ser assim. Com essa disposição. A cama desse lugar aqui não é confortável não, irmão. Foi para você confortável? Foi não, eu tenho cama melhor em casa. Seu Marcílio tem cama melhor em casa, pode ter certeza. Sabe onde seu Marcílio mora? Mora num apartamento de não sei quantos metros quadrados, seu Marcílio? O senhor lembra? Amém. É. Amém. Cara, quando ele comprou o apartamento, ele disse assim, eu quero fazer um culto lá. E chamou a família, do seu Renault. É gigante, irmão. Mas coube todinha no apartamento. Ainda tem uns intrusos, né? Inclusive Lucas, que está nesse meio aí, né? Cara,
Eu fico pensando assim, Deus, se Deus me der a graça, chegar lá, 100 anos, 90 anos, cara, eu quero estar inteiro assim, tem muito ainda o que viver. Completei 50 esse ano, cara. Se Deus quiser que eu chegue lá, tem muito ainda para ter de experiência de vida. E você, irmão, acho que não? Hã? Ele estava aqui, a gente estava ali comendo no café da manhã agora, e ele estava falando isso, enquanto Deus me der energia, enquanto Deus me der força. Tem coisa ainda para nós, irmãos. Mas é com Deus que se resolve. Para de usurpar. Você chega a um grauzinho, a uma coisazinha, você chega a qualquer conquista, você diz assim, pronto, agora eu sou o cara. Não, cara. Primeiro ponto, você quer restabelecer sua vida, na verdade, tem um coração humilde. Não é humilde de aparência, não, cara. É um coração simples, do tipo assim, cara, se eu cheguei até aqui, foi só a bondade de Deus, que eu não mereço absolutamente nada. Nada. Segundo, versículo 18. Veja que Davi diz, faze bem a Sião. Depois ele diz, edifica os muros de Jerusalém. Davi está falando é dele. Ele é o rei de Israel. Sião é a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade de Davi. E o que ele está dizendo é, Senhor Deus, faça bem de novo a mim. Me reestruture. Eu acabei de perder a vida toda. A vida toda se quebrou. Tem gente aqui que eu conheci no retiro passado, ou conheci em outro retiro, ou conheci lá na igreja, que eu estou vendo Deus fazendo esse movimento de reestruturar a vida. Depois de a pancada, quando a verdade entra, ela vem para reestruturar. E Davi está dizendo o seguinte, eu aqui não vou ousar começar a reestruturar a minha vida. Eu já aprendi, quando eu me meto, só dá em porcaria. Então Deus, faz bem a mim, por favor, reestrutura a minha vida. Amém, irmão? Amém. Coração humilde. E agora peça a Deus, Senhor, refaça aquilo que eu destruí. Refaça. Refaça o meu casamento, Senhor. Hã? Refaça meus relacionamentos com meus filhos, Senhor. Refaça o relacionamento com meus pais, Senhor. Refaça a relação com a minha igreja, a relação com meus amigos. Refaça, Senhor. Refaça a minha vida financeira, Senhor, porque eu fiz besteira. Refaça a minha vida emocional, porque eu tenho muitos traumas. Eu estou com um coração assim, aos pandarecos, então o Senhor me refaça. Terceiro ponto, versículo 19, ele diz, então, eu vou ter de novo essa coisa de fazer os sacrifícios. Eu vou ter de novo essa coisa, aqui a ideia é, então, Senhor Deus, eu vou te servir. Eu vou servir o Senhor na igreja, eu vou servir o Senhor nas coisas que o Senhor mandar para mim, eu vou fazê-las todas. Ele usa a expressão aqui, sobre o teu altar se oferecerão novilhos, ou seja, eu vou chamar minha comunidade, meus irmãos, meus amigos, minha família, para celebrar o teu nome, eu vou virar um missionário teu. Uma pessoa que é usada pelo Senhor para trazer Deus ao mundo. Eu serei usado pelo Senhor. 3 passos depois que a máscara é tirada e a verdade volta. Primeiro, coração humilde. Segundo, peça a Deus para reestruturar a sua vida. Terceiro, uma vez que Deus começa a agir, comece a chamar as pessoas para conhecer esse Deus. Comece a celebrar o nome do Senhor. Sirva a Deus de coração. Mas sirva. Não fique sentado num banco. Sirva. No nome de Jesus. Amém. Irmão, não sei se você chegou aqui mascarado. Alguém já perguntou qual era o adjetivo, né? Porque disse que cada sermão aqui foi um adjetivo. Primeiro foi, como foi? Fuleiro. Foi o quê? O de ontem teve algum? Não. Ontem não teve, não. Cabra safado. Cabra safado. E o de hoje é qual? Mascarado. Mascarado. Mr. M. Eu não sei se você chegou aqui mascarado, né? Mas em algum grau, de repente, né? As coisas precisam entrar em ordem. E põe em ordem quando a gente põe luz.
Você pode pedir junto comigo, Senhor Deus, põe luz. Põe bastante luz, mesmo que eu passe vergonha, mesmo que eu seja desmerecido, humilhado, mas eu preciso de luz. E aí, Senhor, me dá humildade de coração, restaura a minha vida, refaz a minha vida, para que eu te sirva em todo canto. Né? Vamos ficar de pé para a gente orar, né, essa oração. Depois, Osiel pode vir para cá. Não sei se é Osiel, Elinho, quem é você? Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso, que privilégio tão grande que o Senhor nos deu esse final de semana. Senhor Deus, olhando para a vida lá do teu filho Davi, nós sabemos que ele foi restaurado, Senhor. Que muita coisa nova aconteceu depois, coisas difíceis, mas tantas vitórias. Como o seu nome foi honrado na vida de Davi, Senhor. Nós estamos aqui pedindo isso ao Senhor. Refaz a nossa vida também, Senhor. Se há trevas, mostra a luz, revela a luz, Senhor Deus. E põe a nossa vida em ordem. Senhor, aqueles que estão no processo. A luz chegou e agora eles estão começando a refazer a vida. Eu peço que o Senhor mesmo reconstrua os muros da cidade, reconstrua a vida dessas pessoas e a minha também, Senhor, à medida que passamos pelos colapsos. Mas, Senhor, em terceiro lugar, ajuda-nos a sermos úteis nas tuas mãos, usados pelo Senhor para a sua glória. No nome de Jesus, amém. Amém.